Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas enquanto você fala, enquanto você tá só conversando, enquanto você conta uma história, pede um café ou apresenta-se numa entrevista, você está sendo julgado. E não é pelo que você está dizendo, é pelo jeito que você fala. Seu tom de voz, seu ritmo, seu sotaque, as palavras que você escolhe, os ruídos que você emite, a maneira como você articula cada sílaba. E o mais louco é que isso não acontece porque alguém é necessariamente preconceituoso, mal intencionado ou cruel. Isso acontece porque somos seres sociais. Biologicamente somos programados para interpretar sinais, captar nuances, julgar e classificar o tempo inteiro. A forma como você fala é talvez um dos maiores marcadores sociais invisíveis que existem. E sim, ele te posiciona no mundo, mesmo quando você não percebe. Se é a sua primeira vez aqui, prazer. Meu nome é Hugo César e além de produzir conteúdo pra cá, eu sou psicólogo clínico. Sim, por conta disso o vídeo terá um olhar de um profissional de psicologia. Logo, você não terá vendo apenas um vídeo de qualquer pessoa falando sobre um assunto extremamente relevante. Terá um olhar de um profissional nesse contexto. Uma informação importante é que todos os links que eu acho útil você ter acesso estarão na descrição do vídeo. Então o link para terapia comigo está na descrição do vídeo, o link para ter acesso à minha newsletter gratuita também está na descrição do vídeo. Fechou? Então podemos voltar ao assunto principal. A sua fala, ela não é apenas sua ferramenta de comunicação. Ela é um mapa que entrega sua história, sua origem, sua trajetória, sua classe social, suas experiências de vida e principalmente a forma como você foi ensinado a existir no mundo. E é exatamente por isso que você está sendo julgado o tempo inteiro. Quando alguém te ouve pela primeira vez, o julgamento começa antes mesmo da pessoa entender o que você está dizendo. Aliás, ele começa antes da fala. Mas como estamos falando sobre comunicação aqui, vamos manter nosso olhar apenas ao modo de falar. O cérebro humano, de forma automática, ativa uma sequência de interpretações rápidas, instantâneas e, na maioria das vezes, inconscientes. Seu tom de voz, por exemplo, ele já carrega informações relevantes sobre o seu nível de segurança, confiança e credibilidade que você passa. Pessoas que falam com um tom mais grave, mais estável, mais pausado, são lidas automaticamente como mais competentes, mais seguras, mais inteligentes e, inclusive, mais confiáveis. Isso não é uma hipótese, cara. Isso é dado, é ciência. Estudos na área da psicologia social, da sociolinguística e da neurociência mostram que o negócio é simples. O jeito que você fala tem poder, e não é pouco. Só o tom da sua voz sozinho, sem você perceber, já tem um grande poder de gerar empatia, autoridade ou aquele desconforto silencioso que faz o outro pensar que tem alguma coisa de errado com você, mesmo que você nem tenha aberto direito o assunto. E se você acha que isso é uma frescura dos tempos modernos, coisa da sociedade ansiosa, internet, Instagram, TikTok, eu sinto te informar, mas isso vem de muito antes. Isso vem da época das cavernas, onde a gente olhava para um estranho e a gente precisava decidir em segundos: esse cara vai dividir comida comigo ou vai me enfiar uma pedra na cabeça? E adivinha, esse software ainda tá rodando aqui dentro. Atualização? Nenhuma. Por isso que até hoje uma voz grave, firme, estável, ativa no cérebro do outro aquele botãozinho invisível escrito força, controle, segurança, confiança. O famoso "esse aí sabe do que ele tá falando". Agora tenta falar com uma voz trêmula, aguda, insegura. Pronto. O cérebro do outro já aciona aquele alarme interno que grita "problema à vista". Não importa se você tá falando a maior verdade do universo, se descobriu a cura do câncer ou se achou o sentido da vida. O cérebro do outro simplesmente não liga. Porque esse julgamento ele não é racional, ele é automático, é instinto, é bicho. E sabe o que é pior, cara? Isso não ficou lá na selva, não ficou na floresta, não ficou na Idade da Pedra, não. Esse script ele continua rodando direitinho até hoje. O único problema é que ele não decide mais se você vai estar fugindo de um predador ou se você vai estar lutando por um pedaço de carne. Agora ele tá decidindo se você vai ser levado a sério numa reunião, numa entrevista, num papo de bar, num date, numa apresentação. Ou se vão simplesmente te ignorar e esperar o próximo a falar. E segura, porque não é apenas o seu tom de voz não. A velocidade com que você fala também entrega quem você é antes mesmo da pessoa decidir se ela gosta de você. Quem fala rápido demais pode até ser lido como alguém inteligente, dinâmico, acelerado. Ou então como alguém completamente ansioso, perdido, desorganizado, atropelando seus próprios pensamentos, sabe? Tropeçando em palavra, tentando alcançar a própria cabeça e não conseguindo. E do outro lado, quem fala mais devagar? Aí o cérebro do outro começa a fazer aquele download paralelo. Será que ele é calmo, ponderado, centrado ou apenas está desmotivado, cansado ou sem energia? E é aqui que entra uma das chaves mais importantes, o equilíbrio. Uma fala que tem ritmo, que alterna a velocidade, que tem pausas bem colocadas, que sabe respirar na hora certa, transmite domínio, controle e clareza. Inclusive, as pausas são muitas vezes mais poderosas do que as próprias palavras. Quem sabe pausar na hora certa transmite imediatamente mais controle emocional. Pausa não é só silêncio, pausa é processamento, é espaço para o outro absorver o que você disse.
Agora, se suas pausas estão cheias de ruídos como tipo, né, aham, sabe, todos esses termos um pouco vagos demais ou apenas para poder preencher aquele vazio, isso não é só ruído. Isso comunica insegurança, improviso, incerteza. E sim, isso diminui a sua autoridade, diminui a sua influência, diminui a sua capacidade de ser levado a sério. E se tudo isso já não fosse desconfortável o suficiente, tem um elemento ainda mais potente, ainda mais invisível: o sotaque. E se você acha que seu sotaque é só um detalhe estético da sua fala, você está redondamente enganado. O seu sotaque ele é um rótulo invisível. Antes de comunicar qualquer conteúdo, a sua voz comunica a sua origem, comunica sua classe social, sua formação educacional, sua região, até mesmo a sua trajetória de vida. Por exemplo, no meu caso, você consegue perceber facilmente que eu sou do Rio de Janeiro, por conta do meu sotaque. Eu acabo puxando mais o S, mais o X, a minha fala ela tem esse chiado. E algumas pessoas, muitas aliás, julgam as pessoas pelo seu sotaque. Se tem um sotaque de uma área específica, pode ser entendido como alguém bem socialmente. Ou pelo contrário, isso tem nome, isso é preconceito linguístico. Isso não é um detalhe, isso não é falha do sistema, isso é a engrenagem central do próprio sistema, porque aquilo que a sociedade define como o jeito certo de falar é quase sempre o jeito das classes dominantes, das regiões economicamente mais poderosas, dos grupos que historicamente detêm mais prestígio e poder social. Tudo aquilo que foge desse modelo é frequentemente classificado como falta de inteligência, falta de preparo ou até mesmo ignorância. E não, isso não é uma opinião apenas minha. Isso está em alguns estudos clássicos como de William Labov ou até mesmo nos estudos mais recentes de Livio Shiro, Marcos Bagno e outros autores extremamente relevantes. Esses autores dedicaram a vida inteira para mostrar que sim, o preconceito linguístico não é um acidente. É uma exceção. É uma estrutura social operando na sua cara, no seu dia a dia, no mercado de trabalho, nas relações sociais, nas dinâmicas de quem é ouvido e de quem é ignorado. E se isso tudo já não fosse suficiente, tem mais. O vocabulário que você usa também posiciona socialmente você. Quem fala com palavras mais técnicas, mais formais, mais sofisticadas, automaticamente é lido como alguém mais culto, mais preparado, mais inteligente, mas também pode acabar sendo lido como alguém mais distante, mais frio, menos acessível. Depende muito do ambiente que você tá. Por outro lado, aquela pessoa que fala com uma forma mais simples, de uma fala um pouco mais coloquial, uma forma um pouco mais informal, ela pode ser entendida como alguém acessível, alguém que você pode ir ali contatar, você pode falar, conversar, mas por um outro lado, ela também pode ser entendida como uma pessoa que tem pouco intelecto. E é exatamente por isso que muita gente, mesmo sem perceber, adapta sua fala o tempo inteiro. No trabalho fala de um jeito, na reunião puxa para algo mais formal, no churrasco com os amigos relaxa. Volta para a oralidade cotidiana. Solta o vocabulário, muda a construção das frases e tudo mais. E isso não é falsidade, não é falta de autenticidade sua. Isso é uma competência social. Uma habilidade que, se você não desenvolve, você paga um preço muito mais alto do que imagina. E dentro disso, existe ainda um detalhe quase imperceptível, mas extremamente importante, que molda a sua imagem social o tempo todo: a entonação da sua voz. Se você termina suas frases com um tom ascendente, aquele tom que sobe no final, sabe? Como se tudo que você dissesse fosse uma pergunta, você quase sempre vai ser lido como alguém inseguro, como alguém que está buscando aprovação, que não tem certeza daquilo que está dizendo. Por outro lado, se você termina as frases com um tom descendente, aquele tom que você desce no final, você transmite muito mais convicção, segurança e clareza. Isso inclusive é ensinado em qualquer curso de oratória, de desenvolvimento, de fala que você vai fazer por aí. É muito importante que, além de você saber algo, é importante que você demonstre saber. É importante que as pessoas percebam que você sabe de algo. E isso se conecta diretamente com o seu corpo. Porque não adianta uma fala firme, segura, clara, se seu corpo está fechado, se seus braços estão cruzados, se seu olhar foge, se a sua postura está curvada. Existe um desencontro de informações. E via de regra, o outro sempre vai acreditar muito mais no que o seu corpo diz do que nas palavras que saem da sua boca. Agora, quando você fala, você transmite uma imagem corporal segura, quando você está totalmente alinhado com isso, a sua imagem ou o que você transmite não é algo informal, é algo formal e que as pessoas te julgam com outro olhar. Talvez você esteja se perguntando, mas por que tudo isso importa, Hugo? Porque goste ou não, isso não é uma questão de opinião. É uma questão de dado, de ciência. Alguns estudos mostram que o julgamento baseado na fala não é só uma questão de gosto pessoal, é uma estrutura social. Uma estrutura que define quem tem acesso às melhores oportunidades de trabalho, quem é mais ouvido em reuniões, quem é mais respeitado em ambientes profissionais,
e quem é mais valorizado socialmente. E para quem acha que isso é algo isolado, é só parar para olhar o mundo ao seu redor. Tá na revendedora da Avon, da Boticário, da Mary Kay que você compra, não porque você precisa, mas porque a sua vizinha, sua prima ou alguém que já te emprestou um fermento uma vez. Tá no influenciador que sorri, que te trata como um amigo e quando você vê já tá passando seu cartão numa mentoria que nem fazia sentido. Tá naquele site que você vai fazer ali a reserva daquele hotel pra sua viagem, sabe? Aquele contador piscando dizendo que só tem mais um quarto disponível e que tem 5 pessoas olhando o mesmo quarto. Tá na Black Friday, nas liquidações, nos cupons, nos brindes. Tá em tudo. Tá até mesmo na bio do Instagram de quem escreve CEO de não sei o que, mentor de alta performance, com uma foto de terno, um selo de verificado. E é por isso que entender como isso funciona não significa que você vai ter que mudar quem você é. Significa que você tem espaço agora, já que você entende, já que você sabe o que funciona, para poder fazer manobras, para poder manejar qualquer situação em que você esteja. Você escolhe quando suavizar, quando firmar, quando se adaptar e quando simplesmente ser você do seu jeito e não abrir mão disso. O que não dá para viver é no automático, no escuro, achando que essas coisas não estão acontecendo, porque estão. E se você não percebe isso, você está jogando esse jogo no escuro. A sua fala, ela acaba carregando a sua história, a sua origem, sua cultura, a sua identidade. Ela te posiciona no mundo mesmo quando você não quer se posicionar. E saber disso não é sobre mudar quem você é. É sobre escolher com mais clareza quem você quer ser e principalmente como você quer ser lido. Se ninguém nunca te contou isso, agora você sabe. E sabendo, você tem uma escolha. Cuide da sua voz, cuide da sua presença, cuide de como você se posiciona no mundo. Porque sim, as pessoas, elas te julgam, e isso não significa que elas são preconceituosas. A partir de agora, eu espero que você cuide de coisas que estão além do seu visual, coisas que são importantes, a sua comunicação, a sua postura, tudo isso é muito importante.